fazer amanhã. Deus, é tanta luta, é tanta coisa. Deus, como que eu vou chegar amanhã? Como que vai ser o meu dia amanhã? O de repente já chegou na sua vida. Talvez o diabo se levantou contra a sua vida. Eu vou abrir um parênteses até dizer que o próprio Deus está te provando. Até Deus está permitindo que o de repente já chegou na tua história. Talvez o de repente, irmão, chegou na tua família. De repente chegou sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos. Mas eu quero te dizer uma coisa: que sobre esse de repente tem alguém dentro do barco chamado Jesus Cristo de Nazaré. E a qualquer momento, escute isso, meu irmão, a qualquer momento Deus vai se levantar dentro do barco e vai acalmar a tempestade. Mas o de repente não nos abala. O de repente mexe com a estrutura. O de repente mexe com a família. O de repente vai mexer dentro da tua casa e começar a tua vida aqui hoje. Talvez você está passando por grandes provações, por grandes lutas. O de repente aconteceu, o vento está chacoalhando, as ondas estão cobrindo o teu barco, mas Jesus não saiu de dentro do barco. Fique tranquilo, meu irmão, Ele está dentro do barco. Ele não desistiu da tua família, Ele não desistiu da tua casa. Ele sabe a promessa que fez sobre a tua cabeça. Fica tranquilo, descansa. Descansa. O de repente acontece, mas nós não podemos se entregar para o de repente. Não podemos se entregar para as tempestades da vida. Não podemos aceitar os ventos da vida, que os ventos mexem com a nossa estrutura, mexem com a nossa alma, como o pastor disse na reunião de obreiro. Ele disse sobre a árvore: não podemos aceitar que o vento, a tempestade, mexa conosco e deixemos o vento levar a nossa fé. Não! Nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada. Não podemos deixar a nossa estrutura ser abalada. Mas, irmão Wesley, você não sabe o que eu passo dentro da minha casa. Você não sabe o que eu passo no meu trabalho. Eu não sei realmente. Mas tem alguém que está dentro do teu barco que te conhece. Tem alguém que está dentro do teu barco que ele conhece as suas mágoas. Tem alguém que está dentro do teu barco. Ele vai sustentar, escute isso aqui, Ele vai sustentar a tua fé. Pensou em parar, irmão? Ele vai sustentar a tua fé. Pensou em desistir? Ele vai sustentar a tua fé. Talvez foi até difícil você chegar aqui hoje. Sim ou não? Tem muita gente que chegou aqui se arrastando. Mas sabe por que ele está arrastando? É porque Jesus sustentou a tua fé. É porque Ele te deu força. Ele te sustentou e falou: vai lá. Pode ir, isso contigo. É Jesus sustentando a fé de pessoas que estão aqui. Jesus está no ar, tempestade se levanta, o mar agitado. Para o mar se agitar, tem que soltar o vento. Não tem como as águas se agitar sem o vento soprar. Então, quando os discípulos estão desesperados, eles correm até Jesus. Fala: mestre, você percebe uma coisa aqui na palavra? Que tem muita gente que só vai até Jesus porque está desesperado. Procuramos Jesus no nosso desespero. Mas quando está tudo bem, nós procuramos. Fica uma aplicação aqui. Temos que procurar a Jesus o tempo todo, mesmo estando bem, ou mesmo não estando. Hoje eu estou bem, Jesus, eu te procurei. Jesus, faça morada na minha casa. Eu procurei Jesus, mesmo estando bem. Agora eu não estou bem. Não tenho nem palavras para falar, mas eu tenho as minhas lágrimas para derramar.
Mas eu procurei Jesus dentro do barco. Os discípulos agora, Jesus Mestre, não te importa que nós perecemos ou que nós morramos. Agora Jesus se levanta. E Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele acalma o vento. Ele diz: cala-te, vento. Porque é o vento que faz as ondas se levantarem. É o vento que faz as ondas se acalmarem. Quem já foi pescar sabe, se você está lá no meio do rio pescando, está sem vento, está tranquilo. O rio está. Mas deixa começar o vento. O barco chacoalha, até medo. Você está no meio, ainda mais se você não souber nadar. Se tiver que coletir, você fala: esse coletivo não vai ter. Se o vento soprar aqui, não Deus. Mas se Jesus se levou e falar: calma-te, vento, calma-te. E ele fala: calma-te. Tem uma palavra profética aqui dentro dessa palavra para você. A primeira coisa que Jesus vai fazer na tua história, ele vai mandar o vento se calar. Porque quando o vento se calar, as águas vão cessar. As águas vão se acalmar. Então, se o vento está soprando, meu irmão, Jesus está se levantando dentro do teu barco e dizendo: cala-te. É Jesus te dizendo: vai ficar tudo bem. É Jesus te dizendo: não desista. Não para. Jesus, agora com seus discípulos, todos sabem da história, chega lá. Sai um homem pelo nome chamado demoniado, Madalena, como ele era conhecido naquela região. Corrente não segurava ele, cadeias não seguravam. Mas quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele logo sorriu. Ele fala: vieste nos atormentar. Aquele homem estava com uma legião. E ele está dizendo para Jesus agora: vieste nos atormentar. E aqueles demônios são repreendidos. Entram nos povos, se lançam dos penhadeiros de Jesus antes da cidade. Porque o povo que olhou para Jesus falou: mas cadê os nossos próprios? Esse homem acabou com a nossa agricultura, acabou com a nossa cultivação. Agora eles estão expulsando Jesus da cidade. Jesus ele volta. E quando Jesus ele volta, tem uma multidão do outro lado já esperando Jesus. Quando Jesus chega, a multidão apertava ele, Jesus andando devagarzinho, e a multidão apertando. A Bíblia vai dizer que tinha uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. E há 12 anos ela estava sofrendo um fluxo de sangue. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos. Ela já tinha procurado todo tipo de pessoa dentro da cidade. E ela gastou todo o seu dinheiro. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela colocou no seu coração: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curado. Tem uma aplicação aqui dentro que eu acho muito interessante. Jesus não precisa de multidão para operar milagres. A multidão apertando, a multidão fazendo que Jesus andasse mais lento. Já eu chego até os pés de Jesus dizendo: vá para minha casa, porque a minha vida está quase fora. Só que agora aquela mulher está tocando em Jesus. A Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, Jesus para. E quando ele para, ele diz: virtude saiu de mim, graça saiu de mim. E a multidão apertando. E Jesus pergunta: quem foi que me? Os discípulos vão dizer: mestre, está todo mundo aqui te apertando.
está andando com você, ele está relando. Mas Jesus está dizendo: alguém tocou nele diferente. Você que está aqui já tocou em Jesus diferente? Se você já chamou a atenção de Jesus diferente, você já fez uma adoração espontânea? O que é uma adoração espontânea? Maria lavou os pés de Jesus com os cabelos. Marta tinha sua adoração espontânea. Marta fazia os afazeres da casa trabalhando, mas era uma adoração espontânea. Ela adorava Jesus da forma dela. E qual é a forma que você tem adorado a Jesus? Qual é a forma que você tem tocado em Jesus? Qual é a adoração espontânea que você tem tocado em Jesus? Deus me deu um tema nessa mensagem quando eu estava em casa. Repita assim comigo: Deus. Não vai feijão. Fala mais forte: Deus. Deus. Para melhorar. Deus. Deus está te preservando. Mais uma vez, bem forte: Deus está te preservando. Deus me deu esse tema quando eu estava em casa. O livro de 2 Samuel 9:3. Teve alguém lá em Lodebar que ninguém se. A mulher do filho de sangue, para ela, a gente não tinha mais solução. Quem olhava para ela já dizia: 12 anos, sofrendo um filho de sangue. Mas você entende que Deus estava preservando ela, para que o milagre acontecesse. Agora, Deus preservou alguém que aos 5 anos de idade quebra os seus pés. Em 2 Samuel 4, se não me falou agora, vai contar a história dele. Mas ele quebra os seus pés. Agora, 2 Samuel 9:3, o rei está fazendo uma pergunta: ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado nos pés. Deus estava preservando Mefibosete. Mefibosete é 5 anos de idade, quebra sobre os seus pés, fica aleijado. Agora fica numa terra de Lodebar, uma terra que você plantasse não tinha vida, uma terra que você, qualquer fruto que você colocasse não tinha vida. Mas era Deus preservando alguém para trazer para um reinado diferente. Então tem muitas coisas, irmão, que Deus vai fazer na sua história, que hoje você não entende o que está acontecendo. Talvez você está dizendo: ninguém vê, ninguém consegue olhar para mim. Olha o tanto de luta que eu estou passando, e Deus está te dizendo: eu estou te preservando. É Deus cuidando de alguém, irmão. É Deus dizendo: talvez você pensa que você está arruinado, não podemos olhar para o lugar da maneira que a gente está. O lugar onde você está vai se tornar um lugar de bênção.